Ouvinte gregário, mudando um pouco hoje aqui, quem está abrindo o programa sou eu, Álvaro Pacheco. Inclusive, foi um desafio, porque em 3 anos de gregário, esse é um tema que vem batendo na redação. E não, pelo amor de Deus, não! Uma mistura de Darth Vader com Black Mirror, uma coisa muito polêmica, e que, inclusive, resistências da equipe da gente fazer esse programa, mas consegui vitória, e temos aqui comigo Leandro Bittar, e com vocês, como vão ver, a arte de Hudson Malta, sob protestos de todos eles. E o que a gente vai falar hoje é sobre um cara que empurrou isso aqui. Eu tenho essa pulseira e faço questão de deixar ela suja de poeira, pelo que ela representa. Lance Armstrong, você que já clicou e sabe o título do programa, herói ou vilão? E a inspiração disso veio um podcast recente que a gente fez lá com a Z2, onde, meio sem roteiro, veio o assunto de Lance, e eu sentei a borracha nele. Darth Vader, o Homem do Mal. E aí, chegando em casa, eu resolvi fazer um pouquinho de dever de casa, apesar de que eu já comecei a pedalar mais sério lá nos anos 80, então eu vi o surgimento dele, eu torci, comprei pulseirinha, fui tentar comprar. Tenho a camisa da Postal Service, tenho a camisa até da Discovery, tenho a camisa da Motorola, que deu um trabalho conseguir. Então, li tudo que saiu, li o livro dele assim que saiu, e até a entrevista dele na Oprah. Todos os filmes que tinha. Então, assim, posso considerar que tudo que tinha de informação disponível eu consumi. E aí eu descobri um podcast que foi publicado há 1 ano atrás, de um cara chamado Peter Attica, que é um entrevistador genial. Um dia que eu aprender a ser entrevistador, eu quero ser igual a ele. Mas, peraí, agora, tá vendo? Sob protesto aqui, não funcionam as máquinas. E o Peter Attia fez um podcast de 2 horas e meia, que serviu de inspiração. Talvez foi a primeira vez que eu tenha visto o Lance, não sei se dá para usar essa palavra, humano. Ele continua sendo um alfa meio psicopata, será sempre, mas, ao assistir o programa, algumas coisas me vieram à cabeça e eu provoquei o Leandro, que teve que ser amarrado a uma cadeira de força e com aquele negócio de queixo que ele não podia virar para conseguir assistir. Mas, enfim, brincadeira à parte, surgiu a ideia da gente trazer para vocês uma extensão disso, como a gente já fez com livros. Então, você que não vai ter paciência para ouvir um podcast de 2 horas e meia, a gente vai fazer aqui em 40, 50 minutos, mas falando um pouco também o que é ciclismo nos Estados Unidos. Então, Leandro, vamos começar assim. Os Estados Unidos, historicamente, é um dos países com o menor uso de bicicleta do mundo. Talvez a China esteja num extremo, a Holanda em outro, a Dinamarca. E o uso de bicicleta nos Estados Unidos é um país que nasceu com charrete e que depois virou carro. A indústria automobilística. E tudo é carro. E surgiu um cara que nasceu em 1878, e talvez seja o primeiro de destaque, o chamado Major Taylor. Tem muita literatura a respeito dele. É um cara negro que competiu e fez coisas extraordinárias na pista. Ele viveu de 1878 até 1932. Então, talvez a primeira referência de respeito no ciclismo mundial que os Estados Unidos tenha seja do Major Taylor, principalmente por ser negro, né? Que é um país muito racista e com problemas graves, até muito recentemente, de preconceito. Então, ter um negro que brilhou como o Major Taylor brilhou e superou todos os preconceitos é absolutamente extraordinário, independente do atleta que ele foi. Legal. E legal lembrar que no Mundial de Richmond, agora, recentemente, nos Estados Unidos, ele foi lembrado, ele foi homenageado, então é uma memória que tem sido mantida ativa, diferentemente do nosso amigo Lance Armstrong, que foi banido em todas as instâncias por corrupção, né? E lembrando aqui que a gente sempre fala do Lance Armstrong no nosso podcast, porque vira e mexe, a história do ciclismo está associada à figura do Lance Armstrong, um cara que ganhou 7 vezes o Tour de France, o cara, como você mostrou da pulseirinha, voltou de um câncer, né, de estágio avançado, né, um câncer que começou na próstata, se alastrou, e foi uma luta extremamente
instigante contra essa doença horrível, né, que acomete milhares de pessoas pelo mundo inteiro, e ele deu a volta por cima. Isso se tornou uma grande motivação para muitas pessoas que precisam, né, de suporte para lutar contra o câncer. Antes disso, tinha sido campeão mundial, era um ciclista consagrado já antes de descobrir o câncer também, mas não tão corredor de grandes voltas. E essa entrevista que você ouviu, ela realmente apresenta, eu também ouvi, né, fiz o dever de casa, que ela apresenta um pouco do cenário do Lance, até antes disso, né, nadador, a relação dele com os pais, né, com o padrasto, a mudança de nome. O Armstrong, o sobrenome dele não é Armstrong, né, ele assumiu esse nome depois. Agora, só uma pausa. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entrar no Armstrong, porque eu acho que do Major Tom a gente teve a 7-Eleven, que foi uma equipe... Eu só queria dar um contexto, porque a gente vai contar a história dos Estados Unidos com antes e depois do Lance Armstrong. Mas a gente está fazendo esse podcast aqui porque eu tinha ficado muito bem impressionado com a palavra do Álvaro no podcast da Z2, onde ele assumia verbalizava a posição com o Armstrong, algo que aqui no podcast sempre ficou assim, não, mas ele sempre foi grande, ele sempre foi importante, não era fácil fazer o que ele fez e tal. E lá ele foi muito veemente no discurso dele, eu fiquei super bem impressionado. Era um golpe para depois me ganhar e gravar esse programa. Então, deixando isso muito bem claro nos primeiros minutos de podcast, vamos contar um pouco do contexto, sim, porque o Major Taylor é um cara da pista, né? Uma disputa diferente do que se vê até na pista atualmente, nas provas de velocidade. Naquela época, a gente teve aqui, né, poxa, vai fugir o nome dele, que falou para a gente no início do ciclismo de pista, muito mais próximo das corridas de cavalo, né, aquela coisa do turf, né, do que de fato o ciclismo esportivo que a gente tem hoje, a forma como disputa hoje. Mas o Major era uma grande figura, mas que não refletiu tanto assim no ciclismo na sequência. O ciclismo continuou sendo um esporte europeu, um esporte consagrado na França, na Bélgica, na Itália, as grandes voltas, as grandes clássicas, todo o epicentro do esporte ficou na Europa. Eu acho que essa era a origem do esporte, né? Tanto que o Tour de France é o que é o grande evento do ciclismo mundial, é um evento francês, extremamente enraizado, e que depois de um tempo, quando você, já para trazer no contexto da 7-Eleven, Álvaro, o Tour de France e as principais provas notaram que era necessário globalizar, que era necessário abrir um pouco o leque. Foi o momento onde os colombianos foram para o Tour de France e também os norte-americanos, num projeto bem mambembe, né? Ali com uma série de bons ciclistas, e você pode contar um pouco melhor sobre isso, desse segundo momento, né? Lá, final dos anos 70, início dos anos 80, quando os americanos cruzaram o oceano para começar a correr as provas clássicas, né? Do ciclismo que naquela época só existia na Europa. Né? Não, e a 7-Eleven, ela tem um eixo importante para o, digamos assim, ciclismo moderno, né? Do século XX, que é o Jim Okowitz. O Jim Okowitz, ele foi um campeão olímpico e ele pegou uma dupla, um casal de patinadores canadenses, que era o Eric e a Beth Helden, e começou a treinar o ciclismo, porque essa combinação, e a gente já falou isso outras vezes, é presente hoje. A patinação no gelo e o ciclismo se complementam, um pratica o outro como intervalo. Então, a partir daí, ele formou um time em 81, e esse time com a rede de lanchonetes 7-Eleven, mas era uma coisa com a bicicleta Schwinn, que é uma marca consagrada nos Estados Unidos como uma marca popular, que todo adolescente que hoje tem 50, 60 anos teve uma Schwinn quando era pequeno. E esse time acabou se transformando na Motorola, que foi uma equipe que o Lance correu, inclusive tinha um acordo com a Ed Merckx, com a Caloi, então você tem fotos do Lance Armstrong andando de Caloi, mas era uma Ed Merckx pintada. De qualquer forma, esse time foi um eixo importante, porque ele pegou, nessa globalização do ciclismo, em 85, eles convidaram, o Giro da Itália convidou essa equipe para ir para lá, e foram assim, um bando de sem noção, sem noção mesmo.
Chegaram lá, pegaram o Andy Hampson, que era um gregário de luxo, pagaram a grana para ele correr, e tem a etapa histórica lá do Giro da Itália, nevando para todo lado. Dessa marca, tem uma associação ainda mais curiosa, porque quando foi ter a Olimpíada de Los Angeles, a 7-Eleven era patrocinadora do velódromo, e não sabia o que era ciclismo, alguém lá aprovou esse dinheiro, e aí falou, então agora vamos dar força para a equipe também. E foi quando, depois da Olimpíada de 84, isso ganhou força. Então, só para ter um contexto, que teve uma aceleração aí da 7-Eleven, que gerou a Motorola, e aí a gente chega no nosso herói ou vilão, Lance Armstrong. Antes dele, um cara que eu tenho um enorme respeito, que a gente já fez um programa, que é o Greg LeMond, que foi para os Estados Unidos, para a Europa, e fez uma carreira brilhante. Eu acho que quem quiser, a gente ouça mais sobre esse grande ciclista e ser humano. Inclusive, aí já entrando na polêmica do nosso Lance Armstrong e da personalidade muito fofa dele, de que uma das primeiras entrevistas, quando o Lance começou a aparecer, chegaram para ele e perguntaram, você é o novo Greg LeMond? Eu disse, não, eu sou o primeiro Lance Armstrong. Então, assim, o tom da fofura do garoto. Agora, vamos voltar aqui. E eu peguei mais ou menos o roteiro da entrevista do Peter Attica, que nas descrições a gente vai colocar aqui para você assistir, mas eu acho que vale... Vamos trazer 40 anos de história e suprimindo o máximo possível do Lance para ter uma dimensão maior, porque você acha bilhões de conteúdos sobre como é que ele dopava, qual era o esquema, o que ele fazia, as entrevistas, mas o Peter Attica, acho que foi a primeira vez que todo esse conteúdo que eu já li fragmentado, e principalmente no ambiente, eles claramente são amigos, em Austin, Texas, onde o Lance tem até uma loja, a Johnny Mello lá, Mello Jones, e isso ajudou muito, até o café Juan Pelota, né, brincando com o negócio dele, do testículo dele, humor bem texano. Mas o Lance teve um pai biológico, que é o Edward, que abandonou ele e a mãe quando ele tinha 2 anos, e o Lance nunca mais viu esse pai. Depois, quando o Lance tinha 3, 4 anos, a mãe dele se casou de novo com um cara chamado Terry Armstrong, e daí vem o... mas que essa relação durou mais ou menos uns 10 anos, e era uma pessoa muito dura. O Lance não tem boas memórias dele, mas quando o Lance tinha 15 anos, a mãe rompeu, e aí teve meio um impacto que acho que ajuda a explicar um pouco o Lance, entender o Lance, que a mãe do Lance e ele fizeram um pacto assim, somos nós dois contra o mundo. Uma coisa meio maluca. Mas ele, um pouco antes disso, aos 12, a mãe, vendo que o cara era hiperativo, botou ele para nadar. Aí levou ele morava em Plano, Texas, e era plano mesmo. E foi fazer natação, entrou na piscina, quase que tiveram que salvar ele, que morreu afogado, mandaram ele para a raia dos meninos de 6 anos, ele meio contrariado, começou ali a treinar e demorou quase 1 ano para chegar na raia dos meninos da idade dele, de 12 anos. Chegou, nadava mais ou menos 15 quilômetros por dia, então era séria, porque era a história da competição por idade que acontece na natação amadora, né? Isso é importante dizer, né? Porque, principalmente na cultura norte-americana, um moleque desse que pratica um bom esporte tem um futuro garantido com a universidade, com tudo mais. Então ele fala disso até no podcast, que ele, com 15 anos ele já ganhava dinheiro com premiações, ele já fazia disso uma profissão. Ele já sabia que ele ia ganhar dinheiro com isso, assim, que isso era uma fonte para ele de evolução, né? Assim, então é por isso que ele sempre se dedicou muito também, ele entendeu isso rapidamente, né? Que ele precisava ganhar dinheiro, a família não tinha dinheiro, morava num trailer, ele e a mãe. E ele, inclusive, diz que até hoje um esporte que ele guarda no coração é a natação, apesar, a gente vai falar mais na frente o que ele pratica hoje em dia. Aos 15, alguém meio que levou ele para o triatlo, e aí e ele ganhava algumas coisas, corria em pista, corria em pista mesmo. Né? Trekking. No trekking e cross-country, e foi fazer um triatlo olímpico, um triatlo de distância curta, e
Na hora da natação, ele saiu forte porque nadava bem, e andou junto com um deus do triatlon, que é o Mark Allen. E ali o mundo começou a prestar atenção, pelo menos aquele mundinho ali americano, começou a prestar atenção nesse moleque. Porque ele, com 15 anos de idade, andando do lado do deus do triatlo da época, que era o Mark Allen. E óbvio que na maratona o Mark Allen desapareceu e o Lance ficou ali se arrastando, mas o fato é que ele se impôs na água e na bicicleta e falou assim, esse cara aqui tem alguma coisa. Tinha um sonho olímpico de ir para uma bicicleta, até ele foi para Moscou, né? Ele, como ciclista, descobriu que o triatlo não estava na Olimpíada e ele queria ser olímpico, porque, de novo, é a orientação de ser um atleta profissional, de achar um jeito de viver do esporte, para quem não tinha dinheiro e não tinha uma formação. Então, ele conseguiu entrar na seleção júnior olímpica de Moscou, em 89, com bicicleta, porque o triatlo não estava, só entrou em 2000 na Olimpíada de Sydney. Barcelona, ele também foi para a estrada, e ele mesmo admite que era um tonto, ele não tinha noção de pelotão, porque ele vinha do triatlo e não tinha muita prática nos Estados Unidos. Entrou para a Motorola, onde tinha outras referências americanas, mas era uma equipe, a Motorola nessa época era o auge, né? Era meio que a Apple, o iPhone hoje. Correu, e é engraçado, né, Álvaro? Tem que falar que o Motorola era uma marca de telefone celular, né? Isso é uma coisa, ainda tem, né? Mas era muito mais famosa na época, né? Não, era o Flip, os telefones, a Motorola e Nokia, é engraçado, né? Motorola, Nokia e BlackBerry, hoje você fala para... BlackBerry até ainda deu, porque o BBM, para quem tem 30 anos hoje, 20 ainda pegou. Mas são coisas do século passado. Mas eles até usam Moto, né? Eles usam um pouco o Motorola como marca. Mas isso é curioso, porque só para contextualizar aqui, até 92, o ciclista que era profissional não corria Olimpíada. Então, por isso que ele foi para a Motorola depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, né? Ele começou no segundo semestre com a equipe, porque foi quando ele pôde iniciar uma carreira como profissional. A gente lembra que em 96 foi a primeira vez que o Indurain foi para a Olimpíada, foi a primeira Olimpíada aberta, né? O Dream Team também foi, né? Para os profissionais do esporte como um todo. Mas é curioso esse começo do Lance Armstrong, né? Sempre muito comum, né? Essa trajetória dele aí de superação, de buscar o esporte como sustento, de fazer a carreira olímpica e depois ir para a Europa, né? Porque acho que é ali que ele viu que ele precisava aprender o ciclismo de verdade, né? E, junto com aprender com isso, ele admite que sempre usou cortisona e hormônio, e também meio na aventura IPO, apesar que era uma coisa que não era estruturada como acabou ficando depois. E conseguiu ir para Desculpa. Espera aí, porque a gente vai ter que fazer corte. Agora eu me perdi aqui, só uma coisa. E uma narrativa que ele traz é de que cortisona e hormônio sempre era normal. Não tinha teste, a WADA não existia, mesmo o IPO demorou muito, se usava, mas a WADA não tinha como testar, e quando testava só em competição, então fora de competição não fazia, tinha todo esse jogo que ele fazia. Isso é uma parte legal da entrevista, que ele explica Pois é, como eles articulavam. Ele não usava, né? Durante a prova, ele não usava IPO, né? Do Tour de France, ele só usou em 99, depois era só na preparação. Então, assim, os truques que a gente já sabia, né? Que ali ele e o Ferrari começaram a combinar as transfusões e tal. E até confessando que ele pegava TUIs, né? Que ele pegava permissões especiais médicas para usar a cortisona e os hormônios, porque ele usava médica do ponto de vista de necessidade médica, e não como doping. E passava, e colava por nos anos 80 e 90, isso colava, né? Colava, ele tinha vários motivos para colar, até mesmo o próprio câncer
que ajudou ali ele ter uma certa anuência. A gente pode entrar nessa parte já na parte dos anos 90, mas esse momento da entrevista onde ele começa a falar sobre o impacto dos dopings, né? Isso me lembra muito da época que eu fui um defensor do Lance Armstrong durante muito tempo, porque eu não achava que era o doping que fazia um cara como ele ser quem ele foi, né? Eu lembro que eu contei isso aqui, acho que eu contei até no programa com a Z2 também, que o Everaldo Marques ia fazer a transmissão do Tour na ESPN, e na época da revista a gente fazia o guia do Tour de France. E ele perguntou assim: você acha que o Lance Armstrong se dopava? E naquela época ainda se tinha dúvida, né? Ninguém conseguia provar que ele se dopava. E eu falei com ele assim: cara, se ele se dopava ou não, e provavelmente ele se dopava, isso não é o preponderante, isso não é o que faz ele ser o ciclista que ele é. Porque todo mundo tem essa oportunidade, todo mundo tem esse acesso, e eu acho que isso é o que ele sugere na conversa com o Atia. Eu acho só que o Atia, por ser amigo dele, não apertou ele o tanto que tinha que apertar, né? Assim, de entender o que fazia ali. Mas ele foi muito sistêmico, Álvaro, e com a Oprah também ele me transpareceu isso. Ele se amarrava no processo do doping, sabe? De fazer ele não ser pego. Mas ele falou assim, cara, é 10%. Usar EPO é aumentar 10% do seu rendimento. Eu tinha 500 watts na Madone, fazia os 30 minutos da subida do Col de la Madone com 500 watts. Sem o EPO, eu faria 450. É isso, é bem simples. Então é só esses 10%. E aí ele chama a atenção de que teve uma flash valor de 94, aonde chamou a atenção de uma equipe italiana que venceu, que estava voando. Então ele declara que ali foi um marco no pelotão, inclusive para ele, que tem alguma coisa aqui rolando e que a gente precisa aprender a fazer igual. Lembrando que nessa época ele pesava 72, 74 quilos, só para ter uma referência, Pantani 57. Então ele era um cara grande, não é um cara natural para ser um subidor, né? E ele também fala, Leandro, de que a imprensa era conivente, era meio uma família. Então estava todo mundo ali naquela relação conivente. Os ciclistas, os donos de equipe, as esposas dos ciclistas, a imprensa. Tinha um clube fechado que se entendia, que falava assim, o jogo é assim que é para ser jogado. Não é muito diferente não hoje. Não tem problema. Não é muito diferente hoje. Hoje quem grita contra o doping acaba sendo quem passa de um ponto, né? A gente tem aqui o Willy Flum do Gran Fondo Nova York que acendeu a bandeira contra o Alejandro Valverde. Sim. A gente refletiu sobre isso aqui. A gente não faria o que ele fez, né? Assim, a gente falou, o Valverde foi um cara que se dopou, foi pego, mal foi punido, não faz sentido ter ele hoje no pelotão. Da forma como ele voltou melhor, né? O Valverde ganhou muito mais depois da suspensão do que antes. E o Willy Flum fala disso, assim, falou, não é possível. Só que o freak é o Flum. O resto tá levando o Valverde, apreciando. Eu acho que as coisas todas que se falava da Sky, né? Todas as especulações, por que a Sky sobrava tanto das outras. E sempre tem anuência. Então, esse é um outro fator. Você só tem um grande caso de doping quando alguém resolve comprar essa briga, alguém resolve vazar a informação, porque as entidades que regulam, elas sempre vão abafar, porque vai contra o produto delas. Você nunca vai ver o Tour de France divulgando um caso de doping. O Rasmussen lá foi o italiano que falou que viu ele na Itália e não no México, e aí a mídia dinamarquesa foi em cima, o pessoal do holandês, do banco Rabobank, foi para cima, e aí o banco tirou. Né? Assim, é sempre assim, você sempre quer proteger o seu produto. Leandro, até uma coisa muito interessante, de que a grande comoção que aconteceu no mundo sobre doping no ciclismo não veio das federações, ou da WADA, ou da UCI, veio da polícia, que pegou um carro do cara da Festina, e como é tráfico de droga na França, aquilo abalou, tanto que a gente já falou disso, do Tour, que todo mundo, opa, peraí, acho que eu vou para casa, não vou competir mais, porque a polícia estava dizendo que ia começar a invadir os quartos de hotéis e os carros. Então, ele lembra uma coisa que eu acho que é importante, assim,
Quem mexeu com essa agulha, pelo menos no século XX, foi a polícia de fronteira francesa. E é por isso que esses órgãos precisam ser independentes, né? A própria ABCD, que aqui no Brasil atua de uma forma quase que não se envolve com as outras entidades para não ter uma contaminação de processos, assim, de mentalidade mesmo. E até mesmo um apego, né? Até mesmo de um apego, porque, olha só, o texto do Lance Armstrong em 99, Álvaro. Vamos pular aqui um pouquinho, depois a gente volta. O Lance Armstrong ganhou o primeiro tour dele em 99, voltando do câncer. Ele tinha feito uma temporada de 98 boa, com alguns quartos lugares. Ele até fala na entrevista, o quarto no Mundial de Estrada, o quarto no Mundial de Contrarrelógio, o quarto na Vuelta à Espanha, na classificação geral. Só ganhou Luxemburgo. E ele ainda falou que a equipe era um caos, e aí ele trouxe o Johan Brunel para o ano seguinte, né? Então aí sim o projeto deslanchou com o belga que se tornou o grande mentor da equipe, né? Sim. Mas o Lance ganhou lá logo de cara no prólogo e vestiu a camisa amarela. Uma edição que era a primeira depois do caso Fechina, era a primeira depois do caso do Pantani no Giro de 99, o cara que tinha vencido o Giro e o Tour em 98, ia vencer o Giro em 99 com 4 vitórias de etapa, foi pego com um hematócrito acima da média e foi retirado do Giro, um caos. O Urik, que tinha sido campeão, não estava na prova. Quando ele testa para cortisona, e o Lance tinha voltado do câncer, né? Uhum. Quando ele testa positivo para cortisona, o que confirma isso que você falou aí, você tem uma batata quente na sua mão. Você tem o líder da prova, pego num exame que não é um batom na cueca, é um cortisona, não é uma coisa assim grande, num contexto de uma prova que se prometia uma nova página no ciclismo, onde os grandes nomes já não estavam lá, né, o Pantani e o Urik, você tinha todo o problema do caso Fechina. O que você faz numa hora dessa? Você aceita um TUI feito às pressas para aquela situação, você abafa o caso. E ainda com uma super história do cara que venceu o câncer e ainda voltou a ser ciclista profissional. Quem vai estragar essa história? Quem vai falar, não, tem que cumprir a regra, isso aqui não vai ser aceito? Ninguém, nem o Tour, nem a UCI. Ali iniciou um ciclo de conivência com a história do Lance Armstrong, que criou um monstro, né? Na hora que todo mundo começou a achar que era demais, já não tinha mais como brigar com ele. Outra coisa que ele cita na entrevista era o seguinte, isso também está fora de ordem, tá? Mas ele pergunta assim, o Atia pergunta para ele assim, as marcas que se beneficiaram do seu trabalho, elas agradeceram você por tudo que você fez? E depois eu quero até voltar a falar disso, mas ele fala assim, não, mas se você perguntar para o Mark Sinner, que é o dono da Specialized, que era meu concorrente, ele vai falar que sim, ele vai me agradecer, porque o ciclismo ficou muito maior comigo. E é por isso, por essa grandeza toda, era pelo fato de estar bom para todo mundo, que existia essa questão. Eu, como jornalista, é muito melhor falar do Lance Armstrong. Vende muito mais. E eu, como espectador, Leandro, era divertido, como entretenimento, ver um cara que de repente fazia assim, apesar de que os outros tomavam também, ele tinha lá a metodologia, né? Ia subir o Ferrari. Agora, vale no que você falou aí agora, eu acho que é uma coisa... a gente acabou de ver a Netflix lançando um documentário sobre o Tour de France. Será que a Netflix teria feito um documentário sobre ciclismo se não tivesse existido um Lance Armstrong? Então, eu acho que a reverberação dele nos Estados Unidos, que fez com que marcas ganhassem uma dimensão, que foi o caso da Trek, foi o caso da Oakley, foi o caso da SRAM, no comecinho que ele apoiou e até entrou de sociedade, num dos maiores mercados do mundo de bicicleta, trouxe uma visibilidade para o ciclismo que ele não tinha. Então, eu não concordo com o que o Lance fez, continuo achando, e a gente vai falar mais disso, que ele é um cara do mal, ele é um psicopata, apesar que tem capítulos para a gente falar mais no fim do programa, então ame ou odeie, fica com a gente aqui. Agora, o fato inegável é que a economia da bicicleta no mundo, não por intenção dele, mas por consequência da história do câncer. E aí acho que a gente pode falar um pouco do câncer, porque ele estava lá em assinando 95, com a Cofidis, né?
assinando com a Cofidis um contrato milionário, né? Um contrato significativo, indo para a França, 96, né? Desculpa. Já era cliente do Ferrari, antes do câncer ele já era cliente do Ferrari. Já se dopava, com EPO, com tudo já mais. Se dopava, uma coisa que ele mentiu muito naquele momento. E ele falou que ele calibrava para ficar em 45 no hematócritos, para não ser pego, mas que tinha gente que chegava a 60 e poucos, e aí o famoso Mr. 60, Bjarne Riis, porque não tinha teste. E mesmo nas clássicas e nas grandes voltas. E aí ele no Tour ele abandona, se sentindo meio mal, volta para casa, aí começa a ter uma coisa de dor de cabeça em outubro, começa a tossir sangue, e aí ele constrangido diz que ele está com problema no testículo. Quando o médico olha ele, fala assim, operar amanhã de manhã. E aí opera, aí quando vão fazer os exames, vê que o pulmão dele também está comprometido. E aí ele começa a fazer quimioterapia, só para ter um número, tem um marcador que é o beta-HCG. Beta-HCG é um indicador de alguma disfunção cancerígena. Então, se você tiver o número 2, você já tem um problema. 500, você tem um problema certo. Ele estava com 100 mil de índice de beta-HCG. Então, assim, ele estava com nível alto de câncer, de testículo, com metástase de pulmão, foi fazer o ciclo de químio, lá em Washington, e aí soube de um cara que tinha um uso novo em Indiana, e foi buscar esse cara, e o cara falou, vem cá, você quer ser ciclista? Aí ele fez até a resposta, primeiro eu estou interessado em viver, se eu viver, eu quero. E aí nesse momento foram fazer um exame adicional e descobriram que ele também tinha uma metástase na cabeça, que até esse momento não se sabia. Então, imagina o sujeito que fala assim, bom, testículo, problema. Metástase de pulmão, problema. Já está na cabeça. E ele diz que tinha uma coisa do tamanho de uma bola de tênis. Mas que quando operaram, ele já tinha feito 4 sessões de químio, né? Já estava morto por alguma chance e benefício. Ele até tem fotos da cicatriz da cabeça dele, meio Frankenstein. E resolveu com a Cofidis, que pegou uma cláusula dizendo, olha, você não é saudável, estamos cancelando o seu contrato, mas ele tinha um seguro de 3 anos. Aí ele falou, bom, vou aqui usar essa pólice do seguro, que dava mais ou menos $500 mil por ano, que dava $200 mil por ano, e vou ficar quieto aqui, só que a pólice não valia se ele voltasse a competir. E aí ele começou a resolver a pedalar, voltar, e saiu namorando, nenhuma equipe queria saber nada dele, e foi onde ele foi se encontrar com a US Postal Service, de um cara que foi crítico para a carreira dele, que é um cara do mercado financeiro chamado Tom Weasel, que inclusive ficou sócio dele na empresa, e tentaram comprar o Tour de France juntos, compraram ações de empresas como S-RAM, como Zip, como Oakley, como Trek, e ele começou a se achar. Nesse meio do caminho, ele resolveu inventar a história da pulseirinha, diz ele no começo inocente, a Livestrong, que era uma fundação de angariar recursos para ajudar famílias do câncer. E aparentemente eles levantaram $500 milhão vendendo pulseirinhas e doações. Eu fui um dos que comprou e acho que muita gente... Camisa, comprava tudo. Camisa, pois é. A Nike estava junto, lembrando, né? Então, Nike, Oakley, se você fala as grandes marcas de esporte genéricos, estavam ali todo mundo no mesmo ônibus. Ele escreveu um livro em 2000, It's Not About a Bike, não é sobre a bicicleta, ele falando sobre a trajetória dele e quanto ele era um morto-vivo e sobreviveu e voltou. Então, tinha todo esse contexto de fé, de esperança, de superação, que não tem quem não comprasse. E eu acho que a dor de corno que todos nós sentimos é essa traição de meio um pastor fajuto, né, que prometeu o reino dos céus e, na verdade, ele estava vendendo carnê ali para o dízimo. Ô, Álvaro, é igual essas histórias de pirâmide que existem hoje, assim, que você fala assim, cara, é bom demais para ser verdade, não dá para cair nesse negócio, e a pessoa cai. A história do Lance Armstrong é boa demais para ser verdade e a galera cai. E era bom demais mesmo, assim, eu concordo plenamente contigo. A história é linda, essa coisa do Livestrong,
Meu pai morreu de câncer, meu irmão, ano passado, morreu de câncer. É uma coisa que envolve a gente. Então, o cara ter voltado daquela situação tão tenebrosa e altíssimo nível, e tem um mérito enorme ganhar 7 Tours de France consecutivos. Desde então, a gente acompanha o ciclismo e a gente nota que é quase impossível. Não é sobre doping, né? O mérito dele não é o que ele se dopava que fez ele ganhar 7 Tours consecutivos. Tem um mérito muito grande dele no que é um talento e uma psicopatia para fazer esse talento não ter nenhuma coisa, nenhuma intervenção. Isso. Então, acho que Eu acho que aí é que entra o lado polêmico, né, do Darth Vader, que é quando alguém que não tem um senso, só tem ego, não tem id, e ele narra na entrevista um momento polêmico onde eles estavam no Ventoux, e ele chegou para o Pantani e falou assim, eu vou ganhar o Tour, eu vou deixar você ganhar aqui no Ventoux. E o que o Pantani ficou puto, assim, como é que é assim? Você está falando que você me deixa ganhar? E ele levou um puxão de orelha do Ed Merckx, que falou assim, negão, você não dá o Ventoux de presente para ninguém, isso é humilhação. Então, e aí ele falou assim, ele era o patrão, ele mandava, ele era o rei naquele momento, por toda essa história que foi construída, e eu acho que ele errou na mão, pela psicopatia dele e pela conivência, de quanto ele criou inimigo, de quanto ele não se controlou de não ser o predador que ele é. Seja o predador vitorioso dos 7 Tours, e não era só ele, quer dizer, e uma demonstração disso é que tanto a UCI quanto o Tour de France decidiram não transferir o título para ninguém, porque todo mundo que estava na cadeia tinha algum suspeito ou confirmação que também usava o EPO. Mas é uma história de que, nesse momento, e aí ele diz que 2001 foi o melhor tour dele, onde ele estava voando, foi o pico do pico, e ele compara, porque faz-se a pergunta também do Chris Carmichael, que era um amigo dele antigo, que durante muito tempo deu uma surfada que ele era o técnico do Lance Armstrong. Teve até no Brasil, fui ver a palestra dele, paguei para ver a palestra. E ele falou, o Carmichael era meu amigo treinador na época amadora, mas quando a partir de 96 ele virou cliente do Ferrari, ele fala, são coisas completamente diferentes. É um fisiologista, é um cientista, e 100% do meu treino e da minha nutrição era orientada pelo Ferrari. Até tem uma coisa curiosa, Leandro, de que como é que era a relação comercial do Ferrari? Ele ganhava um percentual de todos os prêmios que o atleta ganhava o ano inteiro. Então ele era sócio. Assim, ele não cobrava consulta, ele era sócio. E, para você ver o quanto o ciclista respeitava e admirava o trabalho dele, o ciclista topava. De ter um sócio em 100% do que ele ganhava no ano, de mandar lá o cheque para o Ferrari. E era muito doido, porque o Ferrari manipulava o desempenho de vários ciclistas, alguns deles rivais. Então, ele podia interferir no resultado direto dessa performance também, né? Então, é uma situação complicadíssima. 2 gênios, o Ferrari e o Lance Armstrong, são 2 gênios do esporte, não tenho a menor dúvida. Mas a ética e a idoneidade disso que é o ponto mais questionável dessa trajetória. Não, eu acho que o Ferrari, que junto com o Lance está banido do esporte, né? Mas tem a frase polêmica que uma vez perguntaram para ele se EPO fazia mal, e aí a frase clássica ele respondeu assim, suco de laranja também faz mal, experimenta beber 10 litros de suco de laranja, você vai passar muito mal. E eu acho que esses caras, sabe o que é uma coisa engraçada, Leandro? De que quando alguém entra numa situação de perversão como essa, eu acho que a pessoa desconecta da realidade, ela começa a achar que aquilo é normal. Total. E que tá tudo certo, eu uso, também não usa, e tem uma conivência da imprensa, tem uma conivência das federações, tem uma conivência do organizador de prova, tá todo mundo junto. E é o que precisa ser feito. Eu acho que essa sensação de que ele tinha, assim, e mais na Oprah do que nessa entrevista, ele dá esse tom. Ele fala assim, eu lembro a Oprah perguntando para ele assim, mas quando cruza a linha de chegada, qual que é a sua sensação?
de vitória, de conquista, não sei o quê. E ele falava assim, não, é de ter conseguido fazer com que tudo aquilo desse certo e eu ter conseguido completar sem ser pego. Né? Assim, ter cumprido a missão. Então era essa a grande motivação dele e era isso que fazia com que ele se motivasse, com que ele ele conseguisse se concentrar ali nessa busca. Agora, o que ele teve que atropelar de gente nesse caminho, porque ele não só ajudava todo o ciclo, né? Ele não só multiplicou isso que você está dizendo da ASO, da UCI, do mercado norte-americano e tudo mais, como ele sabia disso. Então, na hora que o cara vinha dar uma cartada nele, ele devolvia essa cartada com o tamanho que ele tinha se tornado. Então, é por isso que ele testou positivo por cortisone em 99. Em 2001, ele também caiu, se eu não me engano, no Tour da Suíça. E tem um outro caso também que ele testou positivo, onde abafaram. Tem a famosa história da doação da máquina que ele deu para o UCI. Sim, né? 100 mil euros, ou 100 mil francos, o que seria 100 mil dólares em dinheiro de hoje. E tudo isso numa cortina de idoneidade, de nossa, olha o cara que voltou do câncer bonitinho e que vence os malvadões do leste europeu puro, né? Então, assim, é o cara que transformou o ciclismo com a forma de pedalar em alta cadência, algo que ninguém nunca tinha feito antes. Né, o cara que pesava o próprio cocô, umas coisas assim que só serviam para argumentar uma coisa que não era bem isso, era isso também, né? O cara tinha um nível de cuidado enorme, mas junto com uma certa proteção, porque uma das coisas que mais me irritam nessa história do Lance Armstrong, no ciclo até o 7º título, né, até 2005, até a aposentadoria dele, é assim, nossa, por que o Lance Armstrong tá pagando por isso se todo mundo na época se dopava? Cara, todo mundo que se dopava naquela época pagou um preço. 2003, o Usyk correu pela Bianchi no Tour de France porque ele testou positivo para anfetamina na balada nas férias. O Pantani morreu de overdose, deprimido depois de ter sido flagrado quando ia ganhar o Giro de Itália pelo 2º ano consecutivo. E assim vai. Então todo mundo que se dopou naquela época caiu. Não tem um cara que seguiu inabalável, mesmo se dopando naquele período. Então, não é verdade. E aí, Leandro, eu acho que no Hiperlink, usando também um pouco referência do que ele fala lá na entrevista, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ivan Basso é o bonitão, está aí até hoje, né? Tá com uma equipe de ciclismo, com uma marca, junto com o contador, né? A Iolo Cometa, né? Contador, e o Pantani foi finalizado, apesar de ser o grande atleta da Itália naquela época, tinha um grande destaque. O Vandenbroek, mais ele também qualquer alemão, e o Jurek, que virou tóxico na Alemanha. A gente fez um programa sobre ele, que se você não ouviu, eu recomendo que você ouça. O Waters e o Tyler Hamilton, que o Waters falou assim, não, agora o Johan Waters, que corria com ele, e está até no documentário da Netflix, e falou assim, não, o Lance dormia feito um bebê, mas eu tinha minha consciência pesada, não lidava com aquilo, e resolvi sair, e resolveu criar uma equipe que foi a Slipstream, inicialmente, hoje a EF Education, dizendo assim, aqui não se dopa, isso é mais importante do que ganhar as provas. Inclusive recebendo alguns ciclistas que tinham um passado negativo, né, como o próprio David Miller, né, que testou, o Thomas Dekker, que se envolveu no caso Puerto. Então, assim, ele era abrigo para alguns caras que tentavam limpar a imagem, né, e tentavam fazer parte do jogo limpo. Isso de fato, uma fala que está no documentário da Netflix, e eu queria só ponderar aqui, Álvaro, que a gente, todos os envolvidos no ciclismo, como jornalista, como amante e tudo mais, a gente tem tolerâncias diferentes aos casos de doping. O preço que o Nairo Quintana paga hoje por ter testado positivo para uma substância que nem era doping, mas que era proibida, num imbróglio legal, é diferente do Ivan Basso, por exemplo, que foi um cara que implodiu a regra antidoping na época, porque quem era pego no antidoping ficava 4 anos fora do World Tour. Então, para ele poder voltar para a Liquigas, jogaram fora todo aquele regulamento. E ele ficou só 2 anos fora do World Tour. Ali acabou um dos argumentos, um dos melhores argumentos para inibir o doping, acabou ali. Porque antes o cara tinha que voltar para uma equipe pró-continental.
Ele não conseguia voltar para uma equipe World Tour. Demorava 4 anos para ele poder, mesmo que ele pudesse, depois do segundo ano, competir. Então, o doping sempre foi tratado diferente, dependendo de quem fosse o cara. O Valverde é um outro exemplo disso. E toda federação protege aquele cara que é commodity dela. Então, assim, quem puniu o Basso foi a Espanha, quem puniu o Valverde foi a Itália, sabe? É sempre fora do eixo que as coisas acontecem. Da política do esporte de cada país. Porque a política do esporte é trazer resultado. Qualquer federação de qualquer estado tem como objetivo, ela tem um recurso e ela tem que produzir resultados, medalhas, vitórias. Então, e aí a conivência e a tolerância de cada um. Agora, eu queria só fazer uma pausa assim para dar para o nosso ouvinte a informação de aonde ele caiu. E a gente falou isso um pouco no programa da Z2, e eu acho que vale trazer esse momento, que ele falou assim, vou me aposentar, já está de 7 tours ganhos, né? E aí brigou a vaidade, voltou naquela confusão da Astana com o lance com o Alberto Contador, que era uma briga aberta e pública entre os dois dentro da equipe, e foi fazer a Discovery, que eu sou um dos infelizes que na época até comprou a camisa, que era uma atrapalhada. Da Radio Shack, desculpa. E na Radio Shack, o presidente da UCI, o Jean-Marie Leblanc, ligou para ele e falou assim, não volta, porque a gente precisa limpar essa sujeira e você é o embaixador da sujeira. Você é o elo de ligação entre a sujeira, foi o que ele falou. Porque o que acontece, só dando um contexto histórico, o lance para em 2005, heptacampeão, com todos os holofotes em cima dele, mas com a confiança de quem ia para a câmara e fala assim, cara, eu nunca me dopei. Vocês nunca me pegaram. Já me testaram mais de 500 vezes, nunca me pegaram. Propaganda da Nike, what am I on? E, além disso, eu sou um cara que voltou do câncer. Quem que voltou do câncer vai se dopar na vida? Eu nunca quero viver aquilo de novo, eu nunca me doparia. Ele falou isso, tem entrevista dele falando isso para a câmera, assim, tipo... Então, ele mentia nesse nível e de uma forma muito... que irritava muita gente. Você nunca vai pegar uma entrevista dessa do Vitor Krov, nem do Valverde. Eles não se dão ao atrevimento de ir para a câmera e falar, não, eu nunca me dopei. Olho no olho e falar assim, eu nunca me botei, você está me difamando. Eles falam assim, cara, isso é uma viagem, isso não é assunto, eu não quero falar sobre isso, não interessa isso ao ciclismo, eu faço o que todo mundo faz, mas eles não passam desse ponto. Então, o lance passava. E aí, em 2006, estoura o caso Puerto, descobre lá a rede do Firmino Fuentes, que foi um cara que tinha Espanha. Sangue na geladeira de vários esportistas, né, de várias modalidades, boa parte deles ciclistas, entre eles o Valverde, o Ivan Basso, a Liberty Seguros estava ouvindo o Krov, também estava lá, e mais alguns nomes. Só o Hiperlink, com os controles de EPO, começaram a fazer transfusão de sangue, que Exato, basicamente o mesmo efeito, enriquecer o transporte de sangue, porque, só para dar esse hiperlink, qual é a importância disso? Não só os 10%, mas quando você faz a grande volta, você vai ficando mais fraco. Então, o que se usava é 1 ou 2 bolsas de sangue, às vezes até eles iam fazer treino de altitude para pegar um sangue mais rico, congelava, e depois tinha uns esquemas de uma moto, a Motoman, que era famosa, o caminhão que estacionava no meio da estrada e os caras botavam lá sangue para trocar. As formas são o avião do lance, né? Tipo, teve até história, no avião, o lance andava de jatinho nessa época. Então, assim, e não era só ele, as outras equipes tinham isso. E aí a imprensa começando a ver bolsa de sangue perto dos hotéis, vazia. Então, só a Operação Puerto, devolvendo a bola para você, nesse contexto, que o que era EPO passou a ser transfusão de sangue. Então, só para acompanhar, enquanto não se pegava EPO, usavam as taxas de hematócrito como referência. Então, você pagava antes, fazia o teste antes da prova, se você tivesse acima, você não corria, mas a sua suspensão era menor também. Depois começaram a pegar, a fazer as transfusões, não conseguia pegar, você não conseguia notar no sangue a presença do EPO. Então, a Roche, que era a fabricante do EPO, começou a colocar lá uma substância espiã para que isso pudesse ser flagrado. Alguns caras caíram, era a época do Cera. Os caras caíram com o Cera, era o EPO que tinha lá a substância que era flagrada. E aí começou a ter a galera que tinha acesso ao EPO chinês, ao EPO manipulado, aquela coisa toda,
Na Suíça se vendia EPO em farmácia. Você entrava na Suíça e comprava na farmácia sem receita. Mas é um medicamento importante, né? Assim, para quem tem problema renal, é uma coisa importante e mal utilizada. Mas é sempre uma briga de gato e rato. Mas em 2006, descobriram essa rede. O Tour teve uma ausência, foi na semana do Tour, foi uma baixa sinistra. Vários nomes não puderam largar. A gente teve uma disputa sem o Jan Ullrich, sem o Vinokurov, sem o próprio Alberto Contador, que saiu, entre aspas, de gaiato, que a Liberty inteira não pôde correr. O Ivan Basso, que tinha ganhado o Giro de Itália 2 meses antes, ia para o Double. Enfim, foi um caos. Mas isso criou ali uma nova onda de otimismo de que os caras iam correr limpo. Em 2007, a gente viu o Alberto Contador vencendo, né, com a Discovery. E 2008 quem ganhou foi o Sastre com a CSC, e o Sastre sempre foi um cara gregarião, né? Um cara que não era dos mais protagonistas, e aquilo dizem que foi o momento que o Armstrong falou, não, eu ganho desse cara. Se esse tipo de cara que tá ganhando tudo, eu falei assim, eu ganho limpo. Enfim, eu nunca acreditei que ele voltou limpo, mas ele insiste que voltou limpo. Ele insiste que voltou limpo, ele insiste que parou... E que voltou limpo. Só que a Discovery, nesse processo, a Discovery estava enfrentando a crise do Ivan Basso, que eles tentaram bancar e tudo mais. A Astana se fundiu. A Astana chegou para salvar a vida do Vinokurov, acabou salvando também a vida do Contador e tudo mais, e se fundiu. Então a equipe que o Brunel liderava não era mais uma Discovery, era a Astana. Então por isso que ele voltou pela Astana. Não pelo dinheiro, mas pela licença e pelo Brunel. Então, ali que era o momento chave. Quando ele viu que naquele time ali quem mandava ia ser o Contador, e foi aquele tour muito divertido, né, o de 2009, ele montou o projeto da Radio Shack no ano seguinte, que foi o segundo ano do retorno dele, né? E na entrevista ele fala que ele se arrependeu desde o começo, né? Enquanto o Jean-Marie Leblanc falou para ele não voltar, ele já sabia que ele não tinha que ter voltado. Só que estava todo mundo tão animado com a ideia que ele teve que voltar. E começa a rodar dinheiro, começa a rodar vaidade, porque também acho que tem o desafio do atleta parar, né? Que estava ainda mais um cara com o ego dele, virar um anônimo, era insuportável. Eu consigo imaginar. Então, acho que tudo isso fez ele voltar. Anos. Ele era um cara em idade de fazer isso, né? Assim, não era um cara tão mais velho. E aí ele fez pódio no Tour de France, naquele ano que o Alberto ganhou, ele fez terceiro. Foi no ano seguinte, sofreu uma queda, quebrou clavícula, foi uma temporada seguinte, foi pior do que a primeira, mas ele cumpriu vários compromissos, depois foi correr o Tour Down Under e tal, e iniciou a carreira dele no Ironman. Aí sim ele parou de novo e falou, vou pro triatlon, e foi o mesmo frenesi. Eu lembro que as camisas amarelas, né, as roupas da Nike, Live Strong na época, tinham lá a campanha Road to Kona, né, o cara que saía do road, da estrada, e ia para Kona. Ou uma duplo sentido com estrada para Kona, né? Sim. Mas levava o que ele sempre fez muito bem, né? O Lance Armstrong sempre carregou multidões, né? Na época quando o Twitter era mato, né? Ele falava assim: vou estar em tal lugar amanhã e vou sair para dar um rolê. Quem vem comigo? Ia 5 mil pessoas pedalar com o Lance Armstrong. Era uma parada completamente maluca, e eu acho que se ele fizer isso hoje, dá bem parecido, porque sempre vendeu muito bem, né? Sempre foi um cara que sempre atraiu as atenções. O que acontece, Álvaro, depois que ele... no segundo retorno dele? Então, aí no segundo retorno dele... tem um ano, né, do retorno dele. Tem um sujeito chamado Floyd Landis, que fez a penúltima etapa, me corrija, por favor, do Tour, sobrou feio, de forma vergonhosa, assim, babando no guidão, e vem no dia seguinte, voa. Burro, né? Porque assim, era óbvio, voa e ganha o Tour. Era óbvio que ele ia ser pego, né? Ia ser testado, e que alguma coisa mágica não tem. Aí teve logo em cima, suspeita, saiu o teste, suspenderam ele perdeu o Tour, virou tóxico. Lembrando que ele é de uma família Amish, que é de uma religiosidade muito estrita nos Estados Unidos, no noroeste americano, e que a família dele baniu ele, assim, porque a ética é inegociável, e esse cara virou um pária, o Floyd Landis.
Exatamente. Esse é um ponto. Porque a gente estava falando aqui agora há pouco de formas diferentes de se levar alguém que cai no doping. A forma como ele foi tratado foi infinitamente superior negativamente ao que o próprio contador, com o caso do Bife, ou o Basso, o Valverde, toda aquela geração ali que estava super contaminada. Agora, o que ele viveu, Álvaro, é um microcosmo do que o Lance viveu. Porque ele teve uma etapa, a etapa 17 foi a que ele afundou, né? Ele estava ali na disputa pelo título. Eu lembro que eu discuti com os caras da Folha de São Paulo que traduziram fail down, né? Com tombo, né? Ele quebrou, e no dia seguinte ele foi para a fuga. Ele foi para a fuga no ímpeto de melhorar a imagem dele, mas acho que nem ele achava que ele ia ganhar aquela etapa. E ele não só ganhou, mas como abriu um tempão. Foi uma coisa impressionante, assim. E o grande lance dele naquela etapa foram as descidas. Ele desceu muito mais rápido do que todo mundo. E era uma associação com a quantidade de testosterona que ele tinha tomado. Ele estava muito mais destemido do que normalmente se sem torna. noção. Muito mais sem noção. Enfim, no que ele ganhou a etapa, no que ele voltou, ele não tinha mais como voltar atrás. Assim, ele teve que brigar pela vitória do Tour de France. Não tinha o que fazer. E aí ele foi, ganhou, brigou ali com o Oscar Pereira, né, que era o cara que vestia amarelo depois de uma fuga enorme e tal. Foi um tour meio... 2006, isso foi o primeiro tour depois do Lance. Enfim, foi o cara que ganhou o Tour de France e depois caiu por doping. Foi o primeiro cara que isso aconteceu de fato, né, porque o Lance nunca caiu por doping. Foi o Floyd Lance, perdeu o título e cumpriu a suspensão dele. E nessa volta, ele esperava ter em algum momento um aval do Lance, ou um aval, pelo menos uma mão amiga, para que ele pudesse voltar a competir em bom nível, né? Ele competiu por equipes extremamente de baixa categoria depois desse caso de doping, muito por conta da omerta que ele foi excluído, né? Ele foi... Isso deu nele uma raiva, uma indignação similar ao do Pantani, por exemplo, que fez com que ele jogasse muita merda no ventilador, né? Então ele foi contando, e você consegue contar essa parte melhor do que eu até, ele municiou o Travis Tiger lá, então, com as informações na hora que ele foi procurar o Lance e foi rejeitado, ele estava quebrado, abandonado pela família, abandonado pelo esporte, e aí o diretor da agência de antidoping, a ABCD americana, né, que estava indignada com todo aquele processo, e o Tiger que você mencionou, não é o Tiger Woods, chegou para ele e falou assim, cara, tem uma história aqui que é o seguinte, quem patrocinava a equipe do Lance era o Correio Americano, que é uma empresa pública. Se ele usou de artifícios ilegais para ganhar os prêmios e os bônus que ele ganhava do patrocinador, ele estava fraudando o governo americano. Portanto, isso pode ser uma ação federal. E aí, nos Estados Unidos, tem uma regra que diz o seguinte, se você contribui para uma ação federal, você vira sócio do lucro dessa ação. Ou seja, todas as multas que tiverem, você vai ganhar um percentual. E aí o Floyd, supostamente, ele até tentou escrever um livro que foi um fracasso, tentando limpar a barra dele, e falou, é isso. E aí o Floyd começou a ligar o ventilador e pegar tudo que ele sabia e dar para o cara. E aí o cara foi começar a cercar. Então chegou no Tyler Hamilton, que a mulher do Tyler Hamilton era uma indignada. Inclusive o Lance fala até isso, ó. A turma da Postal Service é tudo irmão. Brunel, Hincap. Hincap me dói o coração, porque é um gregário que eu admiro muito. Infelizmente nunca ganhou a Roubaix que ele sonhava. Mas... e que o Tyler e o Floyd nunca foram da turma. E que o Lance diz, é por isso que eles chutaram o balde, porque eles não eram da turma. Mas o fato é que, a partir do Floyd, ele começou a dar informação, e aí a agência americana, a ABCD americana, a Agência de Controle de Antidoping, começou a chegar e chamar para testemunhar numa corte pública federal, que isso nos Estados Unidos dá cadeia, se você mentir, né? E cadeia séria. O Tyler, aí o Tyler resolveu confessar. O Danielson, o Van der Velde, o George próprio. E o Lance falou assim, o dia que eu lembro, porque eu estava acompanhando esse caso, que o dia que chamaram o Hincap, que sempre foi o irmão dele,
né? É um colombiano que morou a vida toda em Nova York. E quando chamaram o George Hincapie, o Lance falou, aí a casa vai cair. Porque o George Hincapie é um cara que tem uma imagem, é um cara bacana, do bem. O Tyler Hamilton tinha uma boa imagem, teve até a história épica dele, quando corria pela CSC, de ter feito quase um tour inteiro de clavícula quebrada, e chegou em terceiro, se eu não me engano. Então, aí nesse momento, ele falou, a casa caiu, e aí ele começou a se articular, como é que eu faço? E resolveu marcar de ir na Oprah. Quer dizer, começou toda a enxurrada de processo. Não, então, o que aconteceu, só colocando um pouquinho na ordem, à medida que todos os ciclistas da West Postal confirmaram as versões que o Floyd Landis tinha passado, o Tiger tinha ali uma tese. E tem um porém nessa história, Álvaro, que as bikes da equipe no final da temporada eram vendidas no eBay. E esse dinheiro voltava para a equipe. Como caixa 2 para comprar doping. E aí que estava uma das pegadas financeiras desse processo contra uma instituição pública. Mas o Armstrong não quis participar desse processo nenhuma vez. Isso é importante dizer porque se o Armstrong tivesse dado o depoimento dele nessa audiência, nessa causa, ele não poderia ter perdido todos os títulos. Ele poderia, no máximo, ter perdido 3 dos títulos. Porque os outros já teriam prescritos. Ele só perdeu todos os títulos porque o processo correu em juízo, com a ausência dele, e aí a pena não foi por doping, foi por todas as outras coisas que ele estava sendo acusado. De fraude. De fraude. E de corrupção, e de todo o esquema que ele tinha montado em relação ao processo da equipe para ter dinheiro para o doping, para pegar o doping e para usar ele sem ser flagrado. Quando esse caso veio à tona, quando o Tiger anunciou o banimento do Armstrong, quando o Tour decidiu lá arriscar o nome dele, aí sim ele topou falar. Então ele só fala quando ele já tinha perdido tudo. Isso é uma das coisas que mais me indica. 2011 e 2012, né? Que o final de 2012. Eu lembro que eu estava fazendo o Letap na Argentina quando ele anunciou que ia falar na Oprah. Ali, ele gerou toda uma expectativa sobre o que ele ia falar, e ele confessou ali de uma forma honesta, mas diferente até do que ele falou na entrevista. Então, quer dizer, as versões, à medida que os advogados também iam permitindo, né, elas foram mudando com o tempo, mas ele negava ter se dopado antes do câncer, né? Agora, na entrevista do Attia, ele já assume isso, de um tempo para cá ele já assume isso de uma forma mais recorrente. E ele fala do quanto que o esquema dele, só ali que ele admite. É a primeira vez que você vê o Armstrong admitindo que tinha se dopado. E a casa caiu, né? Ali a casa caiu grande. Ele já tinha, até o momento da Oprah, ainda tinha gente que defendia o lance. Ainda tinha gente que falava que ele tinha sido injustiçado, que tinha sido que ele era uma vítima, que ele era uma vítima e tal. Depois disso, tem uma galera que ainda tem um amor incondicional, né? Que é o cara que inspirou a começar a pedalar, que a causa. É aquele marido traído que vende o sofá, né? Assim, é inevitável. E eu acho que isso é muito compreensível, eu acho. Porque a galera se apaixonou por algo que eles viram, né? O lance ganhou, era visível ali, é uma conquista, né? Ele venceu o câncer, ele venceu os tours, ele criou uma equipe que dominava. E tudo isso tem mérito. As marcas americanas fazendo um mega marketing junto, a Nike, a Oakley, a Trek. Então, assim, só depois disso que ele assumiu e depois teve que se reinventar, né? Porque diz ele, eu não confesso que eu acho que essa história é muito romântica, quase tão romântica quanto a história do câncer lá, dele nunca ter se dopado, ele nunca se dopar por causa disso. Mas que ele perdeu tudo. O que salvou ele foi o investimento na Uber. Uber, a ação da Uber cresceu e deu um dividendo que deu uma grana para ele sobreviver. Parou de mentir, né? Agora, ele em nenhum momento foi processado ou se expôs ou se indispôs com nenhuma das marcas que patrocinavam ele. Você nunca viu o Lance Armstrong falando da Nike. Você nunca viu o Lance Armstrong falando da Trek.
Na própria entrevista, quando o cara pergunta sobre a Trek, ele fala sobre o Mike Sina. Você nunca viu o Armstrong falando da Oakley. Então, aliás, a Oakley, vale lembrar, foi o seguinte, de todos que pularam do barco, a Oakley foi uma das últimas a pular do barco. Foi a que tentou esticar o máximo possível a relação com ele, e isso eu lembro de ter lido em algum lugar. De todas as marcas, foi a que tentou ficar mais tempo, porque o dono da Oakley tinha uma relação com ele. Então, vale esse asterisco. Mas eu acho que todos esses rompimentos foram protocolares. Ninguém foi ingrato com o Lance Armstrong. Eu acho que isso foi uma diminuição dos danos. Era impossível continuar coligado com ele. E eu acho que teve dinheiro envolvido nisso. Porque eles sabiam, eles participaram. Não é possível ser amigo do Lance Armstrong e você não estava envolvido nisso. Então, assim, mas isso eu guardo para mim, tá? Eu tô gravando aqui ao vivo, tem imagem, tem áudio, mas eu nego se alguém me pedir para provar. Mas eu acho Agora, que eu não vejo como separar isso. Então, e eu concordo com você inteiramente, mas eu acho que é aí que entra o programa do Ática que me fez pensar, não só porque é um ótimo programa jornalístico, é uma das poucas vezes que você vê o lance mais relaxado e menos... Você pega, e essa entrevista tem 1 ano já. Agora, o fato é que pergunta para ele, você... primeiro, acho que qual é o seu legado? E ele pensa um pouquinho e fala, é cedo para dizer, ainda tem coisa para acontecer, a perspectiva do tempo. E ele fala o seguinte, de que... E aí eu acho que a narrativa é boa, e eu acho que todos nós temos um pouco disso, de que cada um de nós é o acúmulo das boas e más escolhas que fez na vida. E talvez as más escolhas não tivessem dado as lições, claro que ele é um caso extremo, né? Para que ele repensasse. E tem uma coisa de que ele, em 2013, era tóxico, né? Atômico, não podia chegar perto dele. Mas, em 2016, ele criou o podcast dele e a marca dele, a Uidu, e com uma característica interessante, porque é um cara que sabia muito e não tinha mais rabo preso com ninguém. E ainda pegando a semente de quem ainda guardava um carinho por ele, mas o fato é que ele criou um negócio. Então, o que eu acho, e ele fala isso, né, é de que ele se orgulha de não ter desistido, de ser um sobrevivente. Ele foi um sobrevivente quando ele, aos 15 anos, ele e a mãe dele ficaram sozinhos contra o mundo. Ele foi um sobrevivente quando ele foi com 15 anos começar a virar atleta profissional. Ele foi um sobrevivente quando o câncer. Ele foi um sobrevivente quando ele pegou a pancadaria, que ele é muito culpado, e viveu, e 2013 no ostracismo, para 2016 se reinventar como um criador de conteúdo digital. E aí, se você olha o Yurik como o outro extremo, e aí, acho que isso é uma coisa que ele fala, da comparação de Basso Pantani, qualquer ciclista alemão versus Yurik, o Ian Wouters versus o Tyler. E aí ele fala o seguinte, tem gente que não aguenta a pancada. E ele acha que ele aguentou a pancada. E que hoje, diz ele que começou a fazer análise há algum tempo, está com 50 anos, 51, e que tem a consciência, aí psicanalística básica, assim, primeiro semestre, do monstro. Tem uma frase ótima do Chico Anísio, né, de que psicanálise você passa 6 meses descobrindo o monstro que você é e 30 anos se acostumando com isso. Então, acho que ele descobriu e tomou contato com o monstro que ele e tem vergonha desse monstro hoje, é o que ele fala, mas que não mudaria nada. Exato, como é que tem vergonha se ele não mudaria nada? Então, porque ele é parte desse processo e ele conseguiu se reinventar e sobreviver, e hoje, porque a gente debateu muito isso nas composições, até conversando da arte, né? Ele é um cara decadente? Não. Ele é um cara que fez mal para muita gente, corrompeu, traiu, acabou com carreiras de pessoas, e um dos destaques, por exemplo, quando ele tinha relação com a Trek,
e brigou com o Greg LeMond e expôs a público uma coisa muito íntima da infância do Greg LeMond, o nível de canalice dele, e o Greg reagiu. O Greg tinha uma marca de bicicleta que era terceirizada para fabricar com a Trek, que ele ligou para a Trek e falou: Trek, para de fabricar a bicicleta do Greg, e a Trek parou. Tanto que ele disse que foi pedir desculpa para o Greg e para a mulher, e eles receberam ele, entenderam, mas ficou por isso mesmo. Porque eu acho que não dá. Eu estou te pedindo desculpa, eu não arrependo de nada do que eu fiz. Faria tudo de novo. Mas eu estou te pedindo desculpa, porque agora que todo mundo sabe, é meu dever fazer isso, porque eu vou contar sobre isso no meu podcast, nas entrevistas que eu vou dar. É o storytelling, cara. É o storytelling, não mudou nada. Não acho que mudou, mas o que eu acho que esse programa traz, e o que a gente está primeiro aqui, para quem não viveu o lance, talvez consolidar um monte de informações e dar uma referência Claro. da pergunta que a gente recebeu no V2, né? Herói ou vítima? E aí você, ouvinte, tire as suas conclusões. Agora, o fato é que o cara hoje tem uma casa em Aspen, teoricamente, sobre os benefícios da ação da Uber, que é uma empresa mega falida, que o SoftBank perdeu alguns dezenas de bilhões de dólares. Só gosta de andar de mountain bike sozinho, muitas vezes com Hincap. O que me dói, sabe o que me dói em toda essa história? Eu sou um grande admirador do George Hincap. Meu sonho, inclusive, é um dia ir lá no bike hotel que ele tem ali na Carolina do Sul, Domestique, que é o gregário em francês, né? E o quanto ele, inclusive, é o gregário clássico, porque ele abriu mão de uma carreira de clássicas para ser o carregar a pasta do lance. Inclusive, no primeiro momento do podcast, o Hincap já foi para lá, e aí eu acho que a máscara caiu completamente quando ele chamou o Brunel. Aí formou a quadrilha de volta. Porque o Brunel, o Lance e o Hincap na mesma mesa. Eu faço um convite para as pessoas que vão ouvir o podcast dele com o Atia. Percebam a satisfação do Lance com o processo. A felicidade dele quando ele fala dos watts que ele fazia na Côte de la Madone. A forma como ele ri das coisas que eles faziam para vencer o Tour de France. É sádico, é psicopata. É perverso. É perverso. Não, e ele fala que todos os anos ele estava 500 watts, que tinha uma Dona e ele era 500 watts, era 500 watts, era 500. E ele falou que hoje talvez ele faça 300. Ele está com 82 quilos contra os 72. O Hincap, Álvaro, você pode ter ele em boa ação, porque o Hincap não é diferente de nenhum ciclista que a gente vê hoje. Nada que ele fez é diferente dos seus outros ídolos, do Indurain, do nenhum. Né? Eu acho que não é esse o ponto. E eu acho assim, você pode ser um admirador do que o Lance fez, mas você precisa entender a distância do que ele fez com o que é a realidade. Isso não é demérito. Agora, separar o que foi mérito, o que foi ele e o que foi a forma como a corrupção que ele montou, do sistema que ele montou, é uma coisa que eu não consigo. De tudo. Eu não tinha nenhum problema em dizer que o mérito do Lance não estava no doping. Se ele fosse um cara dopado, pura e simplesmente, não teria o menor problema. Agora, quando você descobre que o esquema dele envolvia o CI, envolvia as entidades com quem ele se relacionava, envolvia denúncias e trapaças para pegar os rivais dele, e vivia achaque como ele fez com o Greg LeMond. Todas essas coisas, essa comunhão de tretas, eu acho que isso é imperdoável. Assim. Eu realmente, para você, eu entendo o tamanho, porque se você pegar hoje um bom ciclista, vamos pegar o Egan Bernal, se você pegar o Henrique Mas, se você pegar o próprio Skelmos, que ganhou agora na Suíça, se você fizer nele o tratamento ou a mesma coisa que foi feita com o Lance, ou não vai dar o mesmo resultado. Ninguém vai ganhar mais 7 tours consecutivos. O Pogacar não ganhou. E eu não tô falando que o Pogacar tá limpo ou tá sujo, eu tô falando que é muito difícil você conseguir aplicar o seu esquema por 7 anos consecutivos e tirar disso o resultado. Agora, eu não consigo mais separar. A grande busca que eu tenho acompanhando o ciclismo há quase 20 anos é tentar entender, dentro do que a tolerância ao doping, o que é o mérito de cada ciclista. O que é o dom,
o que é o talento, o que é a visão de prova, o que é a coragem de atacar, sabe, o senso tático, a coletividade, a forma como você monta a sua equipe. Eu não consigo mais. e a parte que mais me indigna, assim, talvez não ter visto o lance ao vivo nos 7 títulos seja mais. Eu conhecia muito mais a pulseira do Lance Armstrong até 2005, eu formei em 2005, do que a própria trajetória dele. Então, eu estudei o Lance Armstrong, eu li muito sobre o Lance Armstrong, eu vi os vídeos, eu fiz tradução de documentário, eu fiz a capinha do documentário que todo mundo comprou no VO2, lembra? Do Legends, do Tour? Sim. Eu fiz aquele encarte, eu fiz a volta dele, eu fiz uma série de textos sobre ele. Tinha uma camisa, né? A dor é temporária, desistir dura para sempre, que era uma camisa de... É uma ótima frase. Que é uma... Pô, o cara é um gênio, velho. O cara é um gênio. Mas não é muito diferente do maluco que roubou o Banco Central, sabe assim? Aí eu acho que porque uma coisa é o maluco que roubou o Banco Central e que cria o esquema para roubar 60 bilhões, né? Como teve já, sei lá, uns 2 aqui no Brasil, e aí todo mundo desaparece junto, esquece esse carro. Do que o lance, eu acho que ele foi, e eu concordo com você que ele é um alfa meio psicopata, que inclusive é uma característica de quase todos os grandes líderes, estadistas, sim, presidentes de empresas e de estados, para ter uma frieza de tomar decisões que impacta dezenas de pessoas, pensando em outras milhares. Mas ele jogou um jogo que todo mundo jogava de forma mais eficiente, e acho que ele desconectou da realidade no lado perverso dele. Eu vivi e assisti lance, eu trabalhava na Motorola, eu briguei para conseguir uma camisa da Motorola, da equipe, mas assistindo o documentário, e aí eu vou deixar para você comentar aqui, ouvinte, a sua opinião, se ele merece perdão ou não, mas eu digo de que ele é um sobrevivente. Eu dou a ele a narrativa de quanto ele conseguiu dar o Somebody Love como um cara do mal, e eu acho que é diferente de um assaltante de banco, de uma quadrilha estruturada. Do ponto de vista moral, os dois são iguais. Os dois não são aptos para o convívio social e deveriam ser restritos do convívio social. Agora, eu não... Talvez a palavra seja... Eu não respeito, mas eu admiro. Como o cara que faz o desenho de um grande golpe, porque é diferente de um Madoff da vida, que criou uma pirâmide e roubou 80 bilhões de dólares dos amigos. Genial, tem que admirar também. Como o próprio Attica fala assim, o Ferrari é genial. Coisa que o Efraim Portes, eu acho que é um cara de uma coisa diferente, é um administrador mais rasteiro. Mas o Ferrari é um cara que é reputado assim, sobre fisiologia, sobre entender esse jogo. E eu acho que o cara se colocou numa posição que você falou que é muito feliz, de que alguém que vendia munição para a guerra. Então, ele cuidava, até se existisse jogo, esse Sport Bet hoje em dia, era um cara que devia estar apostando na paralela, porque ele sabia que um ciclista ia andar mais, outro ia andar menos, e ele tinha o poder de dar essa dosagem. Ele sabia quanto tempo cada um segurava, quantos minutos o cara segurava naquela potência. Então, se bobear, ele sabia mais da prova do que qualquer um, porque ele tinha os cavalos vencedores com ele. Agora, aí, Leandro, eu acho que fechando o arco de onde a gente começou, pós-Lance Armstrong, ciclismo nos Estados Unidos, você tinha Tour de Trump, com Donald Trump, que tinha ali em Atlantic City Tour de Trump, Tour da Califórnia, Tour de Utah que veio depois, alguns talentos que tentaram sobreviver, e aí nós estamos em 2023, começamos lá com 1800 do Major Tom e estamos em 2023. Qual é a sua leitura sobre a importância dos Estados Unidos no ciclismo de estrada hoje? É uma reestruturação. Agora, eles sobreviveram, essa curva durou um pouco mais do que o anúncio do Lance Armstrong, né? Isso foi morrendo aqui já quase 2020, vamos contar, de 2013 até 2020,
A gente ainda teve Tour da Califórnia, teve Tour do Utah, teve um Tour do Gila. Esse calendário ainda existe, está tentando se manter num contexto muito difícil de investimento. A gente lembra que as marcas de bicicleta americanas são muito importantes, né? A Cannondale, a Specialized, até a Scott, que é suíça, né? Scott USA, né? Enfim, você tem ali uma importância de mercado também norte-americano, mas você tem uma mudança um pouco de paradigma, assim. Hoje, nos Estados Unidos, você tem o gravel, que é muito mais atraente do que o ciclismo de estrada, então tá muito mais chamando muito mais a atenção dos participantes e também da exposição de mídia. Você tem o cenário dos critérios, você tem a Legion, você tem uma galera que faz uma outra, tem a Liga, né, que pretende achar um novo caminho, né, sempre meio, a própria meio fora da reinvenção do UCI, Gran Fondo, através do Gran Fondo Nova York em 2010. A própria reinvenção do Gran Fondo. Você tem uma série de tentativas de achar um caminho que não é o mesmo caminho europeu do ciclismo tradicional. Né? Eles meio que abandonaram um pouco a tentativa de se misturar com o que tem na Europa. E em relação aos talentos, você tem alguns caras muito bons por lá ainda, no calendário, no World Tour, né? Você tem o Jorgensen, você tem o Nils Paulus, nada assim extremamente entusiasmante, mas não muito diferente do que a Colômbia, outros Canadá, países emergentes, o próprio Canadá, outros países emergentes fora Austrália, do eixo. que teve um ciclozinho com Cadel Evans. Se você comparar a Austrália e Estados Unidos hoje, tá ali, assim, não é uma coisa completamente distinta. Não acabou a safra dos norte-americanos. Você tem o Quinn Simons, você tem agora tem um menino da Trinity que deve ir para Quick Step ano que vem, o Luke Lampert. Então, assim, nenhum fenômeno enorme, mas um cenário interessante para acompanhar, sobrevivendo, né? Mas eu não acho que isso é só pós-Lance Armstrong, sabe assim? Não é um buraco que o Lance Armstrong deixou, assim. Acho que é um pouco antes de Cristo, depois de Cristo. Eu não vejo tão nítido isso, não. Não sei, posso estar fazendo uma análise errada. Mas aliás, quero pedir desculpa de colocar Lance Armstrong aqui antes do demônio, depois do demônio. AD e DD. Mas E por fim, Álvaro, para finalizar essa história, eu acho que esse é um programa que vale muito a pena ouvir o retorno do nosso ouvinte, a opinião do nosso ouvinte, e acho que é um assunto muito delicado do ponto de vista de tentar entender o mérito, tentar entender o lado humano e tentar entender a evolução dos fatos que formaram essa história toda. Não acho que o cara saiu de casa e falou assim, vou criar o plano mais filha da puta do mundo para dominar o esporte. Não acho que foi assim que a coisa aconteceu. E mais importante do que isso, uma brincadeira que eu falei na Z2 e que eu quero deixar registrado aqui também, que eu prometi para mim mesmo um tempo atrás que eu não vou ficar tentando convencer alguém de que o Lance não é um cara que se deve admirar. Se você admira o Lance Armstrong, se você gosta do Lance Armstrong, se ele te inspira de alguma forma, vai em frente, cara, vai em frente. Eu não consigo mais separar as duas coisas. E eu comecei a fazer uma brincadeira que é a seguinte: eu nunca vou contar para uma criança que Papai Noel não existe. Ela vai descobrir isso sozinha e vai viver isso no momento dela, assim. O Lance Armstrong é a mesma coisa. Imaginando o futuro, você estava falando aí sobre o que vai acontecer, o legado. A tendência é esse lance tiozinho simpático cada vez mais ocupar o espaço do lance pedante que existiu. Então, a raiva vai murchando. Existe uma possibilidade muito grande no futuro próximo a gente ver ali passos atrás nessa punição dele. Inclusive é um fato que ele criou um fundo de investimento, está investindo em empresas, está ganhando mais exposição na mídia, de uma geração que não viveu e não conheceu a história dele. Ele tem uma narrativa que é forte. Então, acho que a história ela é constantemente reescrita. E eu concordo com você. Eu só, assim, assistir o filme me motivou, o que a gente vai colocar a entrevista. Link a entrevista do Attica, é porque foi a primeira vez que eu vi ele ainda
um psicopata. Mas mais relaxado, menos anormal, e a narrativa de que ele nunca desistiu. É uma narrativa boa e que fica em pé. Como você diz assim, se as marcas tiveram acordo de gaveta para dar uma segurada na receita dele enquanto a casa estava caindo, é possível. Nos Estados Unidos existe um controle muito estrito sobre transferência de dinheiro, não sei o que lá, mas até pouco tempo atrás dava para ter paraíso fiscal. E nessa geração, eu acho que pode ter tido um caixa para ele. Agora, me convenceu, por exemplo, no tour do ano passado, ele fez uma postagem que na casa dele tem uma galeriazinha com 7 camisas, e ele fez um post desdenhando, olhando para aquilo e falou assim, olha aqui, ó, só quem já ganhou 7 fui eu. Então, quando ele fala que ele está arrependido, e há um ano atrás, ele, no meio do tour, postou... Não, arrependimento é uma sensação que ele não tem. Na Oprah ele falou, eu tinha um prazer, o meu prazer era fazer isso dar certo, né? Era o esquema que me importava. Então, assim, arrependimento ele não tem, ele jogou o jogo da maneira mais fria e eficiente possível, porque não é fácil fazer o que ele fez. Mas arrependimento, acho que é uma palavra que ele... Eu até não ouvi na entrevista ele falando isso, posso até voltar para ver, porque eu acho que ele não... Ele não fala em arrependimento, ele fala em orgulho, ele fala que faria de novo... O que e aí ele vem o processo faz psicanalítico, porque o que ele faz na entrevista... O ruim é parte do todo. Aliás, ele tem uma frase o tempo todo que ele fez e igualar o que os outros faziam. O Peter Atkin dá uma escada para ele, o Peter Atkin dá uma escada para ele de uma frase que é muito boa, de um comentário em rede social, que vá lá de onde veio isso, mas assim, de que ele não é um cara do bem, mas ele já deixou de ser um cara do mal. Então, a gente vive isso de alguma forma com o Mark Cavendish, que era um mala, todo mundo achava ele um mala, e agora todo mundo acha ele já mais fofinho. O Romário também viveu isso, né? O começo da carreira dele, o cara difícil, genioso e tal, o final da carreira dele foi um cara bacana, cara que fala coisas pertinentes e tal. Eu acho que a gente ainda vai mudar bastante a visão do Lance Armstrong, mas enfim. Fica aqui o registro de 2023. A nossa ideia, ouvinte, é consolidar a informação e de várias fontes que a gente vai colocar aqui na descrição do podcast, provocar essa conversa e talvez deixar esse registro de 2023, talvez para ser consultado, né, sem querer ser pretensioso com a importância que a Gregário tem, mas fica nas redes sociais de um registro, de um ponto de vista, de uma coleção de informações de uma pessoa que eu acho tem a sua importância. Não acho que ele é para ser reverenciado, admirado e copiado, mas, como eu disse no começo, um insight. Não sei se a Netflix teria feito uma série sobre ciclismo se não tivesse existido um Lance Armstrong. Não sei. Eu até teria uma resposta, mas eu acho que a gente vai estender esse programa mais ainda. Vamos deixar para o remake dessa conversa mais para frente. Ouvinte Gregário, muito obrigado. Estou aqui fazendo... Leandro e eu trocamos as vozes, então o abre e fecha comigo. Comente, discuta, sugira. A gente está aqui para conversar. E lembrando sempre, ninguém é dono da verdade. A gente só está trazendo aqui informações e quase todas elas sempre vão ter um viés de quem está trazendo informação. Objetividade absoluta é impossível. A gente até tenta e se esforça por ter honestidade intelectual aqui na Gregário, mas cada um tem o seu viés, e a gente trouxe aqui informações para conversar, discutir e debater. Obrigado, a gente se vê no próximo Gregário Cycling. Obrigado, Leandro, pelo cumprir a missão de ter assistido 2 horas de Lance Armstrong e da gente ter feito um programa de lance que a gente fala há tanto tempo, mas eu acho que o ouvinte ganha. Ganha sim, é uma história que vale a pena sempre falar e pensar e repensar, e não esquecendo que é das decisões, né? Eu acho que isso é um ponto importante que ensina, né? Você tem escolhas na sua vida, você tem limites que você ultrapassa ou não, enfim. E depois que você passa, não volta. Eu acho que essa é uma coisa fundamental. Depois que você cruzou, e é uma coisa que já me disseram há muito tempo e eu guardo, assim, o mundo não é preto e branco, né? Tem algumas pessoas que acham que ele é binário, ou é preto ou é branco. Ele é cinza. O problema é
ao tom de cinza que você faz escolhas de viver. Sem ir lá na história do filme, da perversão sexual, mas eu acho que esse talvez seja um desafio diário de todos nós, das escolhas que a gente faz e em que tom de cinza você vai viver, porque do tom de cinza para o preto absoluto é um passo. E eu faço, e é importante fazer esse meia-culpa aqui, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer o que o Lance fez, né? Então, pode ser que eu, tentado a oportunidade de ganhar o Tour de France, eu fizesse as mesmas escolhas que ele fez. Então, assim, é um pouco mais fácil falar o que eu estou falando aqui, baseado nas minhas experiências, né? Então, enfim, vamos ter paciência e vamos aguardar o futuro, até porque essa é uma última mensagem, eu vou terminar agora. A mensagem mais importante da história do Lance Armstrong é a mensagem de que um dia a casa pode cair. Então, se você está trapaceando, se você está o dono do mundo, se você tem todos os holofotes com você, se você manda e desmanda em todas as regras, se atropela todas as regras, um dia os caras podem pegar você pelo contrapé e você cair, e seu tombo vai ser muito maior do que os outros. O Lance Armstrong não é um cara que foi punido mais do que os outros. Ele caiu de mais alto porque ele estava mais alto que todos eles. Mas essa é a única mensagem que a gente deixa para todo ciclista que pensar em trapacear e com a esperança de que, não pega, isso aqui não dá nada, ou isso aqui, ou melhor, para todas as coisas da sua vida. Um dia a casa pode cair. Eu acho que essa é a última mensagem que eu encerro por aqui, Álvaro. Vamos terminar esse programa. Embaixo. Um abraço, galera. Até a próxima.